Eles conseguiram. Eles adaptaram todo o arco do Guardiões do Relógio em 2 episódios apenas. Oi, eu sou o Jay. E eu vim rapidinho fazer uma análise do episódio 2 de Hanako-kan, que abordou ali a conclusão do arco dos Guardiões do Relógio. E eu tô surpreso com essa adaptação. Eles rusharam muita coisa, eles cortaram muita coisa, mas foi coisa pequena que eles cortaram. Tipo, eles cortaram vários diálogos soltos, assim, pequenininhos mesmo. E algo que eles não costumavam fazer. Eu sempre tive a impressão de que o anime era um pouco mais lerdo, né, em comparação ao mangá. E a história sempre andava de forma mais lenta que o mangá. Eu vou conversar melhor sobre isso depois que eu falar do episódio todo. É isso, então vamos lá. Obviamente começamos de onde o último episódio parou. O Akane foi revelado como um guardião do relógio que representa o tempo. E a primeira coisa que ele faz depois de salvar a Oi é tentar agredir o Hanako. Eu não julgo, tá? O tempo volta ao normal, o lustre cai e eles saem do local. Passa a abertura, eu já falei os detalhes dela aqui no último vídeo, então não vou comentar aqui, só dar uma passada lá. Eles conversam na enfermaria e o Akane diz que a Yashiro é uma vítima, assim como ele. E ele explica como ele se tornou um guardião do relógio. Ele e a Oi estavam caminhando e uma guardiã do relógio, que a gente sabe muito bem quem é, aparece e envelhece o vidro de um caminhão, fazendo tudo cair em cima da Oi. Porém, o tempo parou e o outro guardião do relógio aparece e para tudo, oferecendo ao Akane a oportunidade de fazer o tempo parar e salvar a Oi. Ele explica que pode fazer o tempo parar por um momento com o relógio que deram pra ele, e que usando o óculos dele ele sequer vê aparições. E se eu não me engano, esse negócio do óculos só aparece bem depois do arco do Guardião do Relógio, não é aqui que ele explica isso. Todos escutam um barulho e vão ver o que é, e percebem que todo mundo na escola tá envelhecendo. Inclusive essa cena aqui foi uma das mais apressadas junto com a que vem depois. O Akane vê a aparição, corre atrás e aqui conhecemos a Mirai, a guardiã do relógio que representa o futuro. O Hanako decide se juntar ao Akane pra prender a Mirai de volta, e o Akane fica meio com o pé atrás sobre se juntar a um sobrenatural. E quando perguntado sobre isso, o Akane só solta tudo pra fora. O Akane diz que mortos não podem voltar, e que mesmo que você fique bonzinho depois de morto, você não pode mudar. E ele defende que o Hanako sempre vai ser um assassino, porque ele não pode voltar atrás no que fez, que ele nunca vai estar redimido o suficiente, e que ele nunca vai se portar tanto com as vidas humanas quanto os vivos. Porém, para que a paz voltasse pra escola, ele trabalharia com o Hanako, ignorando temporariamente o quão desprezível ele achava o número 7. Todos se juntam em uma sala e começam a conversar sobre como podem impedir a Mirai. O Hanako fala escondido com o Kou sobre a Yashiro, e diz que a Mirai não pode tocar na Yashiro independente do que aconteça. A Mirai aparece de forma inesperada comendo doces e todo mundo começa a fazer de tudo pra capturar ela. O Kou segura ela pelo cabelo, mas ela toca nele e faz ele ficar adulto. Eu acho legal como o Kou realmente vira o Teru 2 aqui, né? Quase a mesma parede. A Yashiro corre atrás dela porque quer ficar mais velha e não acha ela. E o Akane conta que a Mirai é bem gulosa e idiota, então não era tão difícil assim atrair ela. A Yashiro vai lá e bola um plano se baseando no hamster dela. Eu não tanco o nome desse hamster. Faz uma prisão utilizando o poder dele que agora tá aprimorado, já que ele é um adulto. E o Akane para o tempo e a maldita cena acontece. O Akane diz que a Mirai não tem pra onde ir, então ela decide fazer uma última mudança e pula na Yashiro, mudando o tempo dela. Mas a Yashiro não muda, pois é revelado que ela não tem mais tempo de vida e que ela vai morrer em 1 ano. O Kou e o Hanako brigam, com o Kou dizendo que eles ainda podem tentar mudar o destino, mas o Hanako diz que não. O destino não pode ser mudado. O Akane bate no Hanako e afirma que concorda com o Kou, e que qualquer coisa pode ser feita se você insistir e persistir naquilo. No meio disso tudo, o Guardião do Tempo do passado, Kako, aparece e faz o tempo voltar pra antes de tudo acontecer. Os únicos que não são afetados são os Guardiões do Relógio, o Hanako e o Kou. O Akane explica tudo pra Yashiro, cortando as partes que ela não deveria saber, incluindo sobre seu tempo de vida. E quando ele acha que vai ficar tudo bem, o Teru aparece e coloca ele contra a parede, que essa cena aqui foi bem gay, né? O Teru puxa o Akane pra sala do conselho estudantil e os dois se vão, com o Kou correndo atrás. A Nenê diz que precisa falar com o Hanako e mostra um momento do próprio Hanako refletindo no telhado, tendo um pequeno momento de paz depois de tudo aquilo. Fim do episódio. Eu sou um pouco suspeito pra falar, já que eu amo a parte dessa revelação, essa parte do arco, e o tom da conversa e tudo mais. É incrível como o Hanako-kan vai de momentos leves e soltos pra momentos de reflexão incrível, né? Com revelações enormes, assim, sobre os personagens, e às vezes a gente nem pensa muito sobre isso. Com o tempo a gente começa a perceber o problema dessas revelações, e eu acho que esse vai ser o caso, né? Com o arco do festival a gente vai ver muito disso. Eles acertaram um pouco no tom do episódio, mas é inegável que o mangá ainda é superior. O anime claramente não tenta ser melhor que o mangá, ele só quer passar pra gente a vibe legal que combine com o Hanako-kan, e principalmente atrair novas pessoas que gostem da obra, né? Então foi ótimo. O episódio foi sim muito apressado, mas eu não acho que isso foi um problema. Eles souberam modificar bem as cenas e principalmente não alongar conversas. Eu sinto de alguma forma que na primeira temporada muita coisa é meio alongada, e eu sinto que tem coisas que eles podiam ter apressado mais lá, e aqui eles estão tentando fazer isso, tentando apressar mais as coisas, e a gente já sabe por quê, né? Uma coisa que eu queria muito fazer um vídeo separado sobre era a quantidade de episódios que ia ter em cada adaptação, mas esse assunto não carrega um vídeo inteiro, então eu vou aproveitar pra falar aqui. Tiveram imagens mostrando algumas coisinhas do próximo episódio, e essa imagem aqui me deixou intrigado, porque ela é claramente o arco do jovem exorcista, que desenvolve o Kou, e eu não tô louco, isso aqui faz todo sentido. A história do Inferno dos Espelhos do mangá se passa depois
depois do arco do festival. Mas ao invés de adaptar o Jovem Exorcista na primeira temporada, eles pegaram o Inferno dos Espelhos e colocaram muito mais cedo. Então o que eu tô entendendo aqui é que eles vão trocar só os dois arcos. Eu não acho que a ideia do Jovem Exorcista vir depois do arco dos Guardiões do Relógio seja muito boa, mas faz um pouco de sentido, né? Já que a história do festival lá se inicia por conta do Cole e tal, o Cole precisa pensar nessa parte da história. Faz sentido e tal. Muito provavelmente o próximo episódio vai adaptar a parte da Carta da Confissão e o Jovem Exorcista. O quarto episódio vai adaptar o Moke Zumbi e o festival, ou vai ser um episódio inteiro pro Moke Zumbi e o outro pro festival, mas eu não acho que a história do Moke carregue um episódio inteiro. E todo o resto da temporada vai adaptar a Pintura Perfeita. Eu acho que tá tudo se encaixando agora. Sobre a cena da Yashiro, eu não tenho muito o que falar no momento. Se eu conseguisse, eu faria um vídeo só sobre isso, mas também não carrega um vídeo todo. Então vou tentar opinar brevemente aqui. Se a gente continuar com adaptações assim em cenas mais pesadas da temporada, talvez o anime não seja mil maravilhas como a gente queria, hein? Tipo, ok, a cena foi boa, mas não é nem de longe a melhor adaptação que eles podiam ter feito. No mangá, essa revelação é chocante, é pesada. Eu acho que no mangá, um grande erro da cena foi fazer o Kako aparecer bem no meio da discussão. Ele interrompe completamente o tom da conversa pra 10 segundos depois voltarem a conversar. Mas no mangá dava pra relevar isso. Eles conseguiam manter o tom mesmo assim. No anime não souberam fazer essa transição de momentos. Vamos falar sobre outra cena? O Akane dizendo sobre o que pensa dos sobrenaturais. Essa cena no mangá sempre me passou uma ideia de melancolia, do Akane falando com um tom grosseiro, enquanto tudo ao redor parece estar em silêncio. Além de que a arte do mangá ajuda muito a isso. Mas o anime não conseguiu repetir a vibe que o mangá passa. E isso é mesmo impossível. Não dá pra ser tão bom quanto o mangá. Mas eu esperava que fosse um nível tão bom quanto, sabe? Junta todas as cenas em um episódio apressado que claramente tá tentando se livrar do arco. Por quê? Porque tá vindo o arco da Pintura Perfeita. E eles precisam imediatamente adaptar tudo que vem antes o mais rushado e rápido possível. Apenas para que a Pintura Perfeita seja uma obra-prima. Mas, e se ela não for? E se eles também apressarem o arco da Shima May? E se o arco dela não for tão melancólico quanto a gente quer que seja? Vai ser uma boa adaptação? Mas é como eu falei, não dá pra ser mangá. Ai da Hiro são uma dupla incrível. Não dá pra ser tão bom quanto. E é isso. Esse episódio me deixou com um pouco de receio sobre como é que vai ser, mas eu ainda quero me manter positivo sobre a adaptação da Pintura Perfeita. Falta poucas semanas pra ele começar e eu sei que eu vou gostar de algumas coisas nele, porque eu sou muito fácil de agradar. E eu gosto muito da Shijima, sabe? Tanto que eu tô usando ela aqui como uma aparência do canal, né? Tá na foto, tá no banner, tá na thumb, tá em tudo. Então é o personagem que eu mais quero que eles acertem, mais quero ver uma boa adaptação. Espero que tenham gostado do episódio também, e é isso. Bye!